Olá, hoje iremos tratar sobre o tema eutanásia. Vamos conceituar, falar sobre os tipos, a eutanásia e a lei brasileira e falar um pouco sobre a jurisprudência. A eutanásia é uma forma de tratamento cujo objetivo é proporcionar uma forma de morte mais humanitária para aquela pessoa que se encontra com a doença incurável. Em suma, entende-se por eutanásia quando outra pessoa causa deliberadamente a morte de uma pessoa que está mais fraca, debilitada ou em sofrimento. Ela se divide em alguns tópicos. O primeiro é a ativa, quando ocorre a morte de forma deliberada, sem a intenção de causar sofrimento para a pessoa, trazendo assim uma morte mais humanizada, como por exemplo a aplicação de uma injeção letal. O segundo é a passiva, quando ocorre por meio de omissão intencional de uma ação médica que garantiria a perpetuação da sobrevida. A terceira é de duplo efeito, quando se tem o objetivo de aliviar o sofrimento do paciente e não buscar o êxito letal, como por exemplo quando se aplica a morfina para diminuir a dor, só que posteriormente o paciente vai vir a óbito porque vai causar uma insuficiência respiratória e assim, por fim, ele acabará morrendo. E a outra é a distanásia, é a quarta, que nesse caso há um prolongamento desnecessário da vida por meio de medicamentos que acabam não diminuindo o sofrimento e a dor e por isso é considerada uma má prática da medicina. O quinto é a ortotanásia, onde existe a promoção da morte natural, ou seja, não é utilizado nenhum método ou procedimento para prolongar a vida. Um exemplo é quando as pessoas usam o aparelho respiratório. E por fim, a mistanásia, que é diferente da eutanásia, que é quando uma pessoa causa a morte de outra que se encontra debilitada. A mistanásia ela ocorre por falta da má gestão da saúde pública e da omissão de responsabilidade. Do ponto de vista jurídico, a vida é um direito natural, universal, intrínseco a todo ser humano, e assim sendo, merece proteção. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, traz o direito à vida como um direito e garantia fundamental. Trata-se do elemento fundamental de todos os outros bens jurídicos do texto constitucional. Ao assegurar o direito à vida, impede a prática de qualquer ato que tenha o objetivo de findar o processo vital, salvo em caso de guerra declarada que esteja de acordo com os termos da lei. O indivíduo ou outro agindo por ele, mesmo que esteja em fase terminal, não pode pôr fim na sua vida. De acordo com o Código Penal brasileiro, a prática da eutanásia no Brasil, ainda que com consentimento inconteste do próprio paciente ou dos seus responsáveis ou familiares, é considerada como homicídio simples, podendo a pena ser atenuado caso entenda-se presente um relevante valor moral. Ou seja, a eutanásia é considerada crime, não sendo permitido ao paciente com doença crônica irreversível essa prerrogativa de escolha, como previsto nos artigos 121 e 122 do Código Penal. Isso significa que qualquer pessoa que venha a causar a morte de um paciente de forma intencional e deliberada deverá responder criminalmente. A eutanásia somente é permitida a animais, mesmo assim, somente em casos em que houver doenças incuráveis ou que gerem risco para a população ou outros animais. Entretanto, já se discutiu no Congresso Nacional a inclusão de itens no Código Penal, incluindo a exclusão da ilicitude por deixar de manter a vida de alguém por meio artificial, levando em consideração a possibilidade da morte iminente e inevitável com os devidos procedimentos médicos, com o consentimento do paciente ou da sua impossibilidade, a autorização dos seus familiares. Tramitou entre os anos de 1996 a 1999 no Senado Federal o projeto de lei número 125/96, que autorizava a prática da morte sem dor, em alguns casos específicos, inserindo um parágrafo no artigo 121 do Código Penal, no qual constaria que não constituiria crime deixar de manter a vida de alguém por meio artificial, se previamente atestado por 2 médicos, desde que houvesse o consentimento do paciente
ou, em sua impossibilidade, o consentimento do seu ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. No entanto, o projeto foi arquivado no ano de 1999 por encontrar uma grande resistência por parte dos parlamentares mais conservadores e pela bancada evangélica do Senado Federal. A tecnologia terapêutica permitiu prolongar a vida do paciente de forma extraordinária. Contudo, é preciso pensar até quando isso vai beneficiar o indivíduo ou qual deve ser a hora de suspender completamente esses tratamentos e deixar o indivíduo aceitar que chegou a hora da sua morte, em virtude de um término de vida mais digna e sem dor. É preciso compreender que a morte digna é procedida da dignidade da pessoa humana. Não há o que se falar em adiar a morte utilizando todos os meios possíveis, a distanásia. Isso sim seria um afronto à dignidade da pessoa humana, configurando em alguns casos uma espécie de tortura para o indivíduo. A ortonásia permite que o médico limite ou suspenda procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitando a vontade da pessoa ou dos seus familiares. O direito de morrer de forma digna tem como fundamento a manutenção da dignidade da pessoa humana, uma vez que a vida não comporta mais tal dignidade. Caso seja possível a prática da eutanásia, ainda precisa ser discutido sobre a possibilidade de abreviação da vida de pessoas que estejam afligidas por doenças ou condições que são incuráveis, ou que criem sofrimento físico ou psíquico insuportável. O direito de escolher quando morrer ou viver ainda é um tabu no nosso ordenamento jurídico. Bem, trazendo agora a questão sobre o direito comparado, a morte assistida ela é permitida em 4 países, da Europa Ocidental, que é a Holanda, a Bélgica, a Suíça e Luxemburgo. Na América do Norte ela é permitida no Canadá e em alguns estados dos Estados Unidos. Já na América do Sul ela é permitida também na Colômbia. As leis e os critérios adotados para a realização dessa prática, elas diferem entre si em cada um desses países. A gente trouxe aqui para citar a questão da Colômbia, dos Estados Unidos e da Holanda, para dar uma exemplificação. A Colômbia ela é o único país da América Latina a autorizar a eutanásia. Embora tenha sido descriminalizada em 1997, só em 2015 que o Ministério da Saúde passou a definir como poderia acontecer essa prática. Até então, desde 1997, ela era definida como homicídio por piedade, de acordo com o artigo 326 do Código Penal colombiano. Atualmente, como eu falei, ela já está regulamentada pela Resolução 12.116 de 2015 do Ministério da Saúde colombiano, que estabelece os critérios e os procedimentos para a realização e a garantia desse direito chamado morte com dignidade atualmente. Nesse caso, são aplicadas drogas intravenosas. Essas drogas elas devem ser administradas por médicos em hospitais. Aí o paciente ele passa por um critério. Ele deve ser adulto e sofrer por doenças crônicas que causam dor, sofrimento intenso que não pode ser aliviado apenas com medicação. Nesse caso também, o paciente ele deve conscientemente requisitar a morte assistida, que ela deve antes disso também ser autorizada e depois supervisionada por uma equipe, que é composta por um médico especialista, um advogado e um psiquiatra. Já nos Estados Unidos, a eutanásia em si, ela é proibida em todos os estados. O que ocorre? Lá, no caso, o que é permitido em 5 dos 50 estados é o suicídio assistido. Esses estados são o Oregon, o estado de Washington, Montana, Vermont e Califórnia. O primeiro estado a legalizar o suicídio assistido foi o Oregon, em outubro de 97, com a aprovação do ato de morte com dignidade, que permite que adultos competentes, ou seja, capazes de expressar consentimento à vontade, residentes do estado do Oregon, com doenças terminais e com expectativas de vida menor do que 6 meses. Ele permite que esses pacientes eles recebam medicações em doses letais, por meio de auto-administração voluntária, que é expressamente prescrita por um médico para essa finalidade. Já em 2009, o estado de Washington passou a aprovar também o seu ato de morte com dignidade, que basicamente é idêntico em questão de critérios ao que já tinha sido aprovado pelo Oregon. Bem, no estado de Montana, a Suprema Corte ela decretou em dezembro de 2009 que o suicídio assistido não era ilegal.
No caso, foi apenas descriminalizado. Ao contrário dos outros estados, a legislação de Montana ela não é tão bem regulamentada sobre o assunto. O ato ele é assegurado pelos direitos de privacidade e dignidade estabelecidos pela Constituição, e os médicos que o auxiliam também são protegidos por lei. Em Vermont, o suicídio assistido ele foi autorizado em maio de 2013 pelo Ato 39, que é relacionado às escolhas do paciente, controle no final da vida. Esse direito à morte assistida ele é reservado a pacientes adultos, residentes do estado de Vermont, com expectativas de vida menor do que 6 meses, também que sejam capazes de solicitar voluntariamente e se auto-aplicar, auto-administrar a dose da medicação. Em outubro de 2015, o governador da Califórnia ele assinou também um projeto de lei número 15, que é também chamado de Ato de Opção no Fim da Vida, que permitindo o suicídio assistido para adultos competentes, residentes do estado também, com doenças terminais e expectativas de vida, assim como os outros estados, menores do que 6 meses. Essa lei ela entrou em vigor em 2016 e ela foi também baseada aí no Ato de Oregon, lá de 1997. Agora eu vou apresentar os principais casos acontecidos que fizeram sucesso aí em volta do mundo a respeito de abusos com relação à eutanásia. O primeiro caso que eu vou apresentar para vocês é o caso que aconteceu na Áustria, tá bom? Cerca de 1989, em que foi relatado que enfermeiras mataram desde 1983 cerca de 49 pessoas através da insulina e do uso da força nessas pessoas que estavam doentes, simplesmente pelo fato de elas darem trabalho no seu dia a dia como enfermeiras. Um ano depois, em 1990, um doutor foi responsável por ajudar uma paciente a se suicidar através da eutanásia, e isso é considerado crime, tá bom? Em diversos lugares do mundo. E o último caso, em 1993, em que um inglês foi responsável por matar sua própria filha, que no caso ela sofria de surdez, era cega também e não podia mover as partes do corpo, ou seja, ela estava praticamente em um estado vegetativo, em coma no hospital, e ele, por todo o sofrimento causado, emocionalmente também na família dele, ele resolveu aplicar a eutanásia na própria filha. Vale ressaltar também o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que vai nos dizer que teremos o direito à vida, à saúde, à segurança, à privacidade. Então, é proibido no Brasil, como foi dito anteriormente, a aplicação da eutanásia em diversos casos, seja com consentimento ou não da pessoa que receberá essa aplicação.